PCA, né, de farmácia da Metodista, do nosso coordenador aí, o Rafael. Bem-vindos a todos que puderam aí participar. Hoje a palestra é um pouco diferente. Nós, além de trazer um palestrante internacional aí de Lima, também temos convidados de outras faculdades para também ouvir e conhecer um pouquinho o assunto de farmacogenética, tá? Então, muito obrigada a todo mundo que conseguiu aí participar da nossa palestra e os alunos e convidados também do Brian, se entraram, bem-vindos a todo mundo. Contar um pouquinho aqui desse histórico, né? Então, é farmacêutico pela Universidade Nacional de São Marcos, tem mestrado no Brasil, então, gente, ele fala português, para quem estava aí com medo dele falar tudo em espanhol, então ele vai falar português com a gente, tá? Mas quem quiser arriscar o espanhol também com ele, fique à vontade, não vou fazer isso. Mestrado, então, em análises clínicas aqui na USP, atualmente vai mudar em um pouquinho de casa, vai para os Estados Unidos, na Universidade de Duke, fazer o doutorado em neurobiologia. Ele contou aqui um pouquinho para a gente que a paixão, né, e a experiência com a parte de pesquisa. Então, ele coloca aqui uma frase muito legal, né? O que mais valorizo na pesquisa é o vínculo orientador-orientado. E gosto de cultivar um ambiente amigável para muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas que também, né, muitas respostas. Adoro e sinto falta do estrogonofe do Brasil. Então, aí, acho que é muito legal ouvir pessoas que têm essa paixão, que têm esse vínculo com a nossa paixão, né, de ciência, de farmácia, para trazer a experiência, trazer cases e inspirar também todos os alunos aqui a ter uma carreira, e aí, quem sabe, também ir para a Duke, para os Estados Unidos, aí também estudar. Então, bem-vindo, Brian. Pode passar aí a sua apresentação e vamos ouvir com muito carinho. Muitíssimo obrigado, Mariane. Muitíssimo obrigado, Rafael, também pelo convite e Pedro pelo contato, e aí tá respondendo algumas das minhas perguntas durante a semana. Que uma das coisas que eu me preocupo, então, é essa relação e o entendimento entre orientador e orientando, né? Então, eu precisava saber um pouquinho do background de vocês, só para ter uma melhor ideia do que eu vou falar, né, nessa apresentação, quão profundo posso ir e quão não, né? Que também, assim, eu fiquei trabalhando nessa área por uns 4, 5 anos. Então, também não sou um especialista como eu gostaria de ser em farmacogenética, né? Aí eu fiz uma mudança para a neurobiologia e eu acho que, de certa forma, eu consigo também trazer uma visão, pelo menos na área da neurobiologia, genética para a neurobiologia. Tá. Então, muito obrigado de novo a todo mundo por estarem presentes. Eu espero que gostem dessas 3 histórias curtas de pesquisa que eu estou trazendo. Elas estão misturadas um pouquinho com teoria, com conceitos que a gente vai precisar rever para poder ter um melhor entendimento. Então, de novo, meu nome é Brian Campos Salazar, sou estudante de doutorado na Duke University, em neurobiologia. Uma das coisas que eu gosto de sempre lembrar desse 2020, que eu gosto de brincar com muitas pessoas, em qualquer país, que é o fato de talvez a sua produtividade ou seu aprendizado durante o 2020 foi daquele tamanho dessa carteira que você está vendo. É tipo, muito pequeno, porque tem sido uma situação muito difícil para todo mundo. Eu também me encaixo nessa descrição de não feito, na real, muita coisa, porque eu fiquei aqui no Peru, tá? Então, esse 2020 foi como que um ano assim, de desafio para a gente se conhecer melhor em muitos aspectos, pelo menos para mim também foi. Tá bom. E antes de começar, eu sempre gosto de fazer os agradecimentos. Eu acho que talvez não vai dar tempo suficiente na frente para eu agradecer. Então, eu prefiro agradecer agora a todos os nossos colaboradores, a todas as pessoas que foram chaves nesse processo da minha formação durante o mestrado e também na transição ao doutorado. Então, tem a minha
queridíssima orientadora aqui, a Rosário Hirata, como que eu falei para o Rafael, ela já aposentou. O Mário Hirata, que também é do mesmo laboratório, ele ainda está na pesquisa, se alguém se interessar por farmacogenética. O professor Mário, ele é toda uma entidade na farmacogenética, e ele tem toda uma personalidade, e a pesquisa que ele faz vocês teriam que olhar os papers dele para ter uma ideia melhor, mas eu vou compartilhar uma história em particular que ele liderou, que talvez vocês vão gostar, ok? E depois tem os fantásticos pós-docs, que agora eles são, na real, docentes e investigadores, que eles eram pós-docs na época, tipo uns 5 ou 6 anos atrás, mas agora já viraram docentes, né? E tem outros estudantes de doutorado, mestrado, que eles foram amigos e foram pesquisadores, colegas, que me ajudaram muito no meu crescimento, assim como outras pessoas que já não cabiam, na real, na apresentação, então eu coloquei os nomes porque era importante lembrar deles nessa apresentação. E claro, tem também o nosso equipe de pesquisa aqui no Peru. Eu sempre tentei um balanço entre Brasil e Peru. A minha orientadora, a professora Rosário, ela era assim, ciente desse interesse que eu tinha, né? De tentar continuar ajudando a pesquisa do meu país, de alguma forma. Embora seja talvez meio inútil o meu esforço, ou insuficiente, eu tentava de alguma forma fazer algo. Então, também muito obrigado a eles que continuo aprendendo muito dessa relação orientador-orientado. E, de novo, disclaimer que já falaram, eu não tenho todas as respostas e não tenho por que ter todas as respostas, mas a gente pode fazer muitas perguntas. Então, também, sinta-se à vontade, por favor, de fazer qualquer pergunta e de me interromper no meio da apresentação, tá bom? Vocês não vão ter... Eu vou ficar feliz de parar um pouquinho e esclarecer alguma coisa ou profundizar em algum aspecto. Então, eu vou ficar muito feliz de fazer isso, na real. Ok, então vou tentar talvez ser um pouquinho mais rápido do que eu achei, porque provavelmente a audiência que tá me ouvindo agora, ele já tem um conceito um pouco mais estabelecido do que é biologia molecular e do que é talvez farmacogenética. Então eu trouxe esse exemplo aqui porque era um dos meus desenhos que eu gostava muito quando eu era um pouco mais novo. Esse desenho, na real, ele se situava num organismo de uma pessoinha X que chamava Hector. Esse desenho chama Oceandrix. E ele tentava meio que capturar o que dois protagonistas dentro do corpo desse menino, eles tinham que lidar, seja infecções, seja a ingesta de alguma comida, seja alguma outra interação com outra pessoa. Então, a gente conseguia enxergar através dos olhos deles o que acontecia no interior dessa pessoa. E essa é uma analogia que eu gosto de fazer, porque você tem que lembrar que os medicamentos, eles são alheios ao nosso organismo, eles são xenobióticos. Tá, é uma boa lembrança. Eu também estou aqui atento no chat. No chat, então pode ficar à vontade, por favor. Tá. Então, nossos protagonistas, eles tentam, de certa forma, lidar com tudo o que está acontecendo no corpo do Hector. O Ossi, que é esse daqui, esse carinha daqui, ele é um leucócito. Então, como leucócito, ele pertence ao menino. Então, ele é parte do nosso organismo. Mas também então tem outro componente, que era o Drix, que ele era meio que uma pílula, na real. Eu nunca soube exatamente o que ele era, o que ele era. Mas ele também representa o que seria alheio ao nosso organismo, mas que ele fica no nosso organismo depois, né? Então tem essa dualidade entre o nosso organismo, o medicamento, e depois vai ter um terceiro componente que é importante na farmacogenética, e na real na genética como toda, que seria a doença, né? Mas a gente vai aos poucos falar dele. Ok, nessa interação que a gente está falando entre medicamento e organismo, eu quero lembrar para vocês que quando a gente ingere qualquer medicamento, a resposta terapêutica que a gente tem desse medicamento, ou dessa droga, ela é diferente, ou pode ser diferente para cada um de nós. A gente talvez não percebe quase sempre porque é uma resposta muito variável e o que você está acostumado a ver ou a enxergar é esse benefício, essa população que vê aqui em verdezinho,
que recebeu o benefício de uma terapia feita para um diagnóstico X. Então, assumindo que todo mundo recebe o mesmo diagnóstico, doença X, e uma mesma prescrição, tratamento X, estandarizado ou padronizado para essa população, você vai ter, então, esse grupinho de afortunados que eles recebem o benefício. Eles são os sortudos da terapia, né? E tem um outro grupinho que é todo o contrário, que eles não recebem nenhum benefício e só recebem a toxicidade dessa terapia. E tem também um grupo um pouquinho de tons mais cinzentos, que eles ficam como que no meio. Eles não recebem nem benefício nem toxicidade, ou podem receber o benefício e a toxicidade. Então, essa aqui talvez seja a clássica gráfica de farmacogenética que você está acostumado a enxergar, e eu quero acompanhar essa gráfica com um pouquinho mais de conceitos farmacológicos. No caso, é pensar no tempo após a administração do medicamento e também pensar nas concentrações plasmáticas desse medicamento que eles atingem no organismo. Esse aqui lembra que o eixo, então, vai ser o eixo Y, e esse aqui vai ser o eixo X. Tá bom? E se a gente tentar colocar de novo esses 4 grupinhos que eu apresentei para vocês no slide anterior, você vai perceber que esse grupinho verde, que tem a linha verde, ainda bem que tá tudo colorido, mas se tiver problemas né, para enxergar isso, você acompanha meu laser, meu ponteiro aqui. Então, essa linha que tá aqui, que ele se encaixa muito melhor do que as outras nessa janela terapêutica que eu coloquei aqui. Janela terapêutica. Então, essa janela terapêutica é a janela das concentrações, ou é a faixa das concentrações que um consegue atingir um efeito desejável. E tem outros grupos, que eu já apresentei também, por exemplo, o grupo vermelhinho, que ele só recebe a toxicidade devido a ter as concentrações plasmáticas desse medicamento numa faixa muito maior. Então, ele está exposto a maiores concentrações por um tempo talvez mais prolongado que o grupo verde. Aí depois temos variações, né, daqueles que não recebiam benefício, nem toxicidade, e assim. Mas esses são os 2 grupos que eu queria que vocês enxergaram. Agora a gente falou da resposta terapêutica, tudo o que acontece com o medicamento, ou parte do que acontece com o medicamento. Depois tem tudo o que vai acontecer com o nosso organismo, que no caso seria os genes. Que a gente vai falar de farmacogenética, a gente tem que pensar então nessa variabilidade genética. E uma das premissas que eu quero que lembrem é que alterar o DNA, ele promove alterações na proteína. E quando você altera uma proteína, você de certa forma está alterando o que você consegue enxergar no organismo, que seria o fenótipo. Isso pode levar a doença, pode levar a algumas alterações fisicamente observáveis, porque você não consegue enxergar o DNA fisicamente falando. Você tem métodos, mas não consegue enxergar esse fenótipo. Então, a farmacogenética é o estudo das variações na composição nucleotídica das sequências de DNA, e estas variações têm que estar, de certa forma, relacionadas com a resposta farmacológica. Tá? E, bom, aqui só coloquei o dogma da biologia, o dogma básico da biologia molecular, só para vocês lembrarem que toda sequência de DNA, ela vai gerar uma sequência de RNA, que pode, ou talvez não pode, porque tem essas situações, mas no geral, o RNA pode gerar proteína. E a partir de agora, a gente vai falar muito dessa variação genética, porque tem tipos, tem classificações, tem formas de você agrupar as diferentes variações genéticas. Você pode escolher a sua preferida. Essa aqui eu acho que é a forma mais simples de você lembrar quais das variações genéticas a gente vai começar a estudar. No caso, seria essa aqui, a variação genética denominada nesse slide de simples. Ele é, na real, polimorfismo de nucleotídeo único, ou também denominado SNP. Então, eu vou começar a chamar ele SNP porque ele é um pouquinho mais curto. Então, cada vez que eu falar de SNP, vocês vão tentar lembrar dessa variação daqui, que é, tecnicamente falando, o seguinte. Quando a gente tem a dupla cadeia de DNA, o SNP, o que ele faz, ele tenta mudar a composição nucleotídica.
Você tem que lembrar, então, que o DNA está conformado por esses 4 nucleotídeos, adenina, timina, guanina e citosina. E quando você muda algum desses componentes, como por exemplo aqui, a ele mudou para o C, ele já está gerando essa troca, né, de nucleotídeo. Aí, claro, complementarmente, ele vai se ligar com um G, mas tudo bem, a troca já aconteceu entre um A por um C, e é isso que a gente denomina uma SNP. É simplesmente uma troca de letra por letra, tá bom? Mas também tem outras formas de variação genética que podem ser inserções, deleções, podem ser repetições, que são um pouco mais complexas, e tem outras que são número de cópias. A gente não vai ver muito isso aqui na apresentação, eu vou me focar mais nisso aqui. São as formas mais comuns e mais fáceis também de detectar, aliás. E talvez essa aqui é a última slide de SNP, ou a definição de SNP. Qual que é a importância do SNP, ou desse polimorfismo de nucleotídeo único, na prática médica? Como que ele se vincula ou se linka com um fenótipo clínico? Só um segundinho. Foi mal. Ok. Então, esse polimorfismo, como vocês podem apreciar aqui, se vocês seguirem meu ponteiro, por exemplo, o vermelho, essa troca da G, ela pode virar uma T. E na hora que a sequência fizer a tradução dessa sequência, a gente pode ficar obtendo dois aminoácidos diferentes. Você tem que lembrar, então, que um códon ele é capaz de gerar um aminoácido. E vocês podem apreciar aqui, eu acho que não está aqui não, tá. Mas que a arginina, que era originalmente codificada por esse códon, ele mudou para uma leucina. Agora, a gente pode estar falando de uma proteína X qualquer, mas o que a gente pode ficar enxergando é que, se originalmente a gente tinha esses dois dímeros juntos um do outro, com essa troca, o que pode acontecer é que esses dímeros não consigam mais se ligar e não consigam ficar juntos. Então, aí tem uma variação da proteína que, no final, pode levar num efeito talvez prejudicial, o deletério. Talvez apareça uma doença piora, talvez apareça uma alteração metabólica ou uma outra alteração que é medível de certa forma. Talvez a pressão sobe, talvez a insulina diminui ou a glicose sobe. É uma coisa que a gente dá para predizer dessa forma, dependendo do tipo de SNP. Mas aqui é onde as coisas começam meio que ficar um pouco mais complexas, porque nem todo SNP gera esse tipo de alteração nas proteínas. Tem SNP que sim, ele consegue alterar, como eu falei para vocês, tecnicamente, o conteúdo, modificar o conteúdo de aminoácidos, enquanto que tem outros que não. Você pode ver aqui, por exemplo, todo o que está azul é aqueles polimorfismos ou SNPs que eles, porém, embora tenha essa modificação de uma C por A, por exemplo, aqui, C por A, você ainda mantém o aminoácido. Então, agora já fica um pouco mais complexo, né, que tem tipos de SNPs. E tem tipo e tipo, tem também uma classificação para isso que não vou entrar em detalhe, mas é um mundo bastante interessante dos polimorfismos, realmente. Mas falei de resposta farmacológica, falei de variabilidade genética, e tem que ter um ponto intermédio, né? Tem que ter um ponto no qual eles dois interagem, e esse ponto intermédio é quando a gente começa a falar de farmacocinética e farmacodinâmica com os polimorfismos. Então, aqui a história já meio que ficou um pouquinho mais complexa. Tá bom? Você consegue me ouvir ainda? Tá bom. Então, a gente tem que lembrar neste ponto, porque já vamos começar a falar desses dois processos mais farmacológicos, que todos os componentes da farmacocinética e farmacodinâmica, como eu coloquei aqui, eles estão formados de componentes proteicos. Então, eles são proteínas. Em algum ponto dessa via, eles são proteínas.
E se eles são proteínas, eles estão codificados por sequências de DNA. E, portanto, são passíveis dos efeitos dos SNPs que eu falei anteriormente. Então, dessa forma, a gente consegue como que vincular, a gente consegue linkar esses dois mundos, do medicamento e o mundo do nosso organismo e da variabilidade genética. E de agora em diante, então, eu vou começar a utilizar essa grafiquinha aqui, que é meio que a representação gráfica do famoso ATME, que eu não sei se é assim ensinado em português, que é administração, metabolismo, desculpa, absorção, metabolismo, distribuição e excreção. Então é meio que algo similar àquele processo farmacológico que aqueles que conhecem eles vão tentar encaixar, tá bom? Mas só para vocês observarem, uma ingesta de um medicamento, a administração, ele vai, de qualquer forma ou de alguma forma, ele vai ser absorvido no nosso organismo. Claro que vai ter uma parte que não, mas a maior parte que for absorvida, ele vai passar pelo metabolismo, porque o nosso organismo tem que controlar essa quantidade de certa forma. E tudo aquele que for útil e que for determinado pelo nosso corpo como útil, ele vai ser distribuído para ele gerar uma ação farmacológica, que é o famoso efeito farmacológico, né? Se for um paracetamol, você tenta diminuir a febre. Se for uma atorvastatina, você vai querer diminuir a quantidade de lipídios, e assim. Então, é desde o começo até o fim. Tá? E onde eu quero me centrar bastante é que, pelo menos na farmacogenética, a gente dá muito ênfase nessa parte da absorção metabolismo. Eu diria mais, inclusive, no metabolismo. E ele é parte do processo de farmacocinética. Enquanto a ação farmacológica, ele faz parte da farmacodinâmica. Tá? Então, vamos nos centrar agora nessa história que eu vou começar a contar para vocês na farmacocinética. Eu tenho uma história para a farmacocinética, eu tenho uma história para a farmacodinâmica. Então, agora para lembrar vocês, essas enzimas do metabolismo, que formam parte da farmacocinética, elas estão divididas em duas fases. A fase 1, que é a fase oxidativa, e a fase 2, que é a fase conjugativa. Ele tem a ver com o fato das reações enzimáticas. Então, a primeira fase é mais oxidativa, no sentido de gerar reações redox, e a segunda, a fase 2, ela é mais conjugativa, porque ela adiciona grupos funcionais para o medicamento, ou o resto do medicamento, ele ser excretado. Mas eu quero focar a atenção na primeira fase, especificamente nessa enzima aqui, que é a CYP3A4 ou CYP3A5. Especialmente na CYP3A5, talvez. É quase um terço da contribuição dessas enzimas sobre o metabolismo. Então, você já vai ter uma ideia de quão importante é essa enzima, a CYP3A5, no metabolismo de medicamentos ou de compostos alheios a nós, né, xenobióticos. Então, ela é tipo 30% de tudo o que atravessa nos organismos. Tá? Então, eu quero que vocês segurem tudo isso aqui que eu falei para vocês sobre a farmacogenética, interação medicamento, variabilidade genética, porque agora preciso situar o nosso terceiro componente. O nosso terceiro componente, como eu falei para vocês no começo, é a doença. Tem que falar da doença em algum ponto, né? Então é agora que eu vou falar da doença, porque as nossas duas primeiras histórias, elas se centram no transplante renal. A terceira é mais tipo um plus, caso ainda dê tempo, né? Que eu vejo que já vou falando uns quase 15 minutos. Um pouquinho mais, talvez, 20. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o transplante renal para vocês entenderem quão preocupante, mas também muito interessante é essa situação de doença.
E como ele faz parte do meu mestrado, então eu fui pegar alguns slides do meu mestrado. Então foi uma experiência bacana lembrar o que eu tinha feito. O transplante renal. Para o transplante renal acontecer, você tem que estar exposto a uma função deteriorada do seu rim, o que a gente chama de doença renal crônica. Então, quando o seu rim começa por algum tipo de estímulo ou injúria, que faz com que ele perca a função, você vai acabar precisando um transplante. O transplante no Brasil e no real, em qualquer parte do mundo que não seja Estados Unidos ou Europa, é muito difícil de ter acesso. O acesso, melhor dito, é muito menor, muitíssimo menor. Eu coloquei aqui esses 3 meses, como você pode ver, porque ele é meio que critério diagnóstico para a doença renal crônica, tá? Então, no Brasil, pelo menos, se não me engano, foi no ano 2017 ou 16, que se reportaram até 110 mil pacientes com doença renal crônica em São Paulo. Que as cifras no Brasil todo eram um pouquinho mais difíceis de conseguir, porque tem também a centralização, desafortunadamente, que nem no Peru, a gente tem dados muito robustos de São Paulo, mas não tem dados assim muito específicos do resto do Brasil. Tá? Então tem 110 mil pessoas que de certa forma perdem a função do rim e que precisam de alguma forma de terapia para poder manter a função do rim. Os nossos rins são importantes, a gente precisa manter eles felizes de certa forma. Tem a diálise, que talvez você já ouviu, que é uma das formas de manter, mas não é um tratamento assim, custo-benefício, saúde mental positivo, não tem um balanço muito positivo, porque ele não é uma solução, é mais um tratamento mais paliativo, mas tem o transplante. Desafortunadamente, a cifra que eu trago aqui, que é 5 mil transplantes, foram feitos 5 mil transplantes em São Paulo, com 110 mil pessoas precisando de um transplante. Então, você olha a disparidade que existe entre a oferta e a demanda nesse cenário. Já nos Estados Unidos, as cifras são de 20 mil, mas, claro, as cifras que precisam de transplante, as pessoas que sofrem de essa doença renal crônica, elas são muitíssimo mais elevadas. Tá? E um dos grandes problemas, e aqui é onde a farmacogenética vai tentar meio que ajudar, ou pelo menos os nossos projetos no laboratório da professora Rosário, eles tentavam ajudar para guiar a terapia e para guiar o percurso desse transplante. É que, tudo bem, você recebe o transplante, mas o grande problema é que você tem muito risco de perder o transplante por diversos motivos, seja por doença adicional, seja por rejeição. E a gente tem visto, pelo menos nesses últimos 10 anos, que 10 anos após você receber o transplante, você tem quase 45% de chances de perder o seu novo rinzinho. Isso é muito alto. Então, já era difícil você arranjar um rim, agora você tem quase metade das chances de perder aquele rim. Então, os nossos projetos aqui para frente, que eu vou mostrar, eles tentam de alguma forma encontrar marcadores que ajudem a equipe clínica para determinar quais são esses pacientes que estão em risco de perder o enxerto de certa forma. E talvez tentar implementar alguma terapia ou trocar, mudar a terapia para poder ajudar esse paciente e que ele não perca ele ou ela não perca o transplante. Então, mas o objetivo parece bonito, parece simples, mas o problema é que a terapia utilizada para manter aquele transplante no seu corpo, ele é muito complexo. E ele é uma mistura de muitos medicamentos que faz com que esse cenário, até certo ponto, pareça meio que idealístico, seja muito utópico. E isso é uma das coisas que a gente tem que lidar, porque é um cenário que acontece em muitas outras doenças. Tá? Essa primeira história de pesquisa,
ela se centra nos inibidores da calcineurina, tá? Estou utilizando meu ponteiro aqui, e o que eu quero marcar aqui é que um dos inibidores da calcineurina mais utilizados no mundo, ele se chama tacrolimus, ou tacrolimo em português. E esse tacrolimo, ele ajuda para que seu rim se mantenha dentro do seu corpo. Então, ele é um imunossupressor, porque ele vai diminuir a resposta dos linfócitos naquele rim. Tá? Mas isso a gente vai começar a falar na outra história de pesquisa. Agora, eu só quero que você lembre que a gente vai falar de tacrolimo, muito provavelmente daqui para frente. Tacrolimo, a droga como que por excelência do transplante, ou da terapia imunossupressora para o transplante. Tá? Ok, agora sim, vamos tentar, de certa forma, condensar tudo que a gente já falou. A gente falou de variabilidade genética, a gente falou de medicamento, e agora acabei de colocar a doença, tá bom? Então a gente vai tentar colocar tudo isso nessas gráficas aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, um paciente que agora está com transplante, agora está recebendo a terapia imunossupressora, ele vai ter que ingerir o tacrolimus. Isso aqui eu preciso confirmar, mas tem diferentes formas de administração de tacrolimus e as outras terapias imunossupressoras. Mas de alguma forma ele tem que ser disposto na pessoa, né? Tá. Então, uma vez que esse medicamento consiga atingir o intestino, que é onde acontece a maioria dos processos de absorção, seja de nutrientes ou de qualquer outro sinobiótico, ele vai sofrer já uma resposta do nosso corpo. O nosso corpo vai falar meio que, peraí, a gente precisa saber quem que é você e se você pode ou não passar. Então já tem esses componentes aqui, como por exemplo o ABCB1, que é uma proteína, que ele vai meio que ser responsável pela excreção desse medicamento se ele não gostar muito dele. É claro que essa decisão de gostar é uma decisão um pouquinho mais molecular, que também não consigo entrar muito em detalhe. Mas tem também aqui os nossos queridos CYPs 3A4 e 3A5, que lembrem que eu falei, é uma das enzimas mais importantes do processo de metabolismo de qualquer tipo de medicamento. E você pode ver aqui, então, que no intestino ele já começa, de certa forma, a interferir com o tacrolimus. Ele vai metabolizar o tacrolimus, vai produzir metabólitos, esses metabólitos eles vão ser excretados, e assim vai ser como que uma guerra, entre aspas, entre essas enzimas de um medicamento. Isso pode continuar no fígado, porque lembrem que o fígado é o órgão responsável pela metabolização de muitas das drogas. Então, meio que essa luta vai continuar. Então, essa luta incessante de medicamento com as enzimas, com o teu organismo. Tá. Aí tá. Então, eu só fiz aqui um highlight dessas enzimas, que é importante lembrar, porque o nosso artigo ele vai tentar entender como que a variabilidade genética nessas enzimas em particular, elas afetam o tacrolimus. E claro, você também pode ver, peraí, eles também afetam a ciclosporina, também. Tem outras drogas que também são afetadas, e a ciclosporina também é um medicamento utilizado na terapia imunossupressora. Então, e eu não sei se falei no começo, acho que não falei, deve ter falado, que se vocês querem enxergar a apresentação, vocês podem me colocar nesse quadradinho aqui. Eu não tinha falado, eu só lembrei agora que eu vi meu quadradinho. Eu coloquei esse quadradinho, caso vocês queiram colocar tela completa, e vocês querem encaixar a minha imagem, encaixar lá na direita. É só se vocês quiserem isso. Todos os slides eu acho que tem esse formato, então pode ficar tranquilos que você pode me colocar lá, que eu não vou atrapalhar a sua visão. Tá. Então, eu tenho que lembrar vocês que essa proteína CYP3A5, então ela é codificada por uma sequência de DNA mais para cima, e essa sequência de DNA, como a gente tinha falado, ela é passível de variações genéticas, certo?
E tem duas variações, assim, duas variações bastante críticas, até inclusive discutidas pela FDA. Então, ela é muito importante, ela tem se transformado em um aspecto genético muito importante, atualmente recomendado na clínica, mas nem toda clínica consegue fazer os ensaios para determinar isso, tá? Então, você tem que lembrar que quando a gente falar do CYP3A5 asterisco 1, a gente vai estar falando do alelo funcional. É tipo aqueles seres humanos que têm uma forma da proteína funcional. Ele está funcionando normalmente. Mas também tem outros indivíduos que eles são CYP3A5 asterisco 3. Esse já é um polimorfismo que tem uma alteração, de certa forma, negativa na função proteica. Porque o que ele faz, ele é atrapalhar na função da proteína. Então, essa sequência de DNA, essa variação genética de DNA, ela vai gerar uma proteína meio que não funcional, tá? Então, o que eu coloquei aqui nessa direita é o resultado final. Em aqueles indivíduos que apresentam essa variante genética alelo 1, o tacrolimo ele é processado e a quantidade certa chega no órgão-alvo. Porque você tem todo funcionando, então você pega o tacrolimo, você destina uma porção para ser metabolizado e a outra porção ele chega no alvo. Enquanto que, se você tiver o alelo não funcional, você ser um daqueles indivíduos, a chance é de que o seu tacrolimo, porque você não tem um CYP funcional, ele somente passa, ele chega tranquilo, chega no órgão-alvo, que no caso seria o rim, bom, e no real, no sistema imune e tudo. Então chega muita quantidade, você tem muita quantidade dessa droga e você está exposto, se você lembrar, se você tiver muita droga e ela se disparar, nessa grafiquinha que você lembra que eu coloquei no começo, você talvez caia na faixa de toxicidade. Então tem esse risco, né? Sempre tem esse risco. Então essa primeira história é bastante curta. Ela é uma publicação feita em 2020, se não me engano. Ela foi liderada pela Fabiana, ela era pós-doc na época, eu acho que já é docente pesquisadora agora. E ela tentou entender como que essa variante CYP3A5 asterisco X, asterisco 3, aquela não funcional, como que ela afetava as concentrações de tacrolimo numa população brasileira. Tem muito dado, realmente muito dado, no cenário internacional, mas não tinha dado até agora, até o momento, de uma pesquisa clínica tentando avaliar esse polimorfismo numa casuística brasileira. Então, ela foi uma das primeiras a tentar descrever esse fenômeno de como uma variante não funcional, ela poderia afetar a resposta imunossupressora, né? E a gráfica assim mais linda que ela conseguiu gerar é essa daqui, é talvez a gráfica mais importante, que eu vou tentar acompanhar vocês aqui, né, nessa história. Vamos primeiro na gráfica, depois eu falo da premissa que está lá acima. Então, por favor, no meu ponteiro aqui. Ela está graficando aqui as concentrações corrigidas pela dose. Vamos falar que vamos pensar que são as concentrações só. Essa como que é as concentrações que atingem no seu torrente sanguíneo, tá? São as concentrações de tacrolimo. Aí ela foi acompanhando ao longo de 12 meses. Você pode ver aqui no eixo X, que vai ter semana 1, semana 2, mês 1, mês 3, mês 6, mês 12. Então, nesses 6 pontos de tempo, as concentrações de tacrolimo, elas foram quantificadas. E a gente também conseguiu, porque a gente fez os ensaios para determinar quem que era asterisco 1 e asterisco 3. Então, a gente conseguia saber, esse grupinho de aqui era asterisco 1, esse grupinho daqui era asterisco 3. A gente só unicamente dividiu eles pelo polimorfismo e tentou enxergar se as concentrações estavam variando ou não. E agora quero que vocês enxerguem nesse color um pouco mais
turquesa. Ixi, agora esse eu já não lembro, então se eu errar de cor, é porque eu não lembro mais o nome da cor em português, mas eu vou falar verde. Eu sei que não é verde. Vamos falar desse verde. Tá bom. Então, você vai ver sempre nessa gráfica, ao longo dos 12 meses, ou desses 6 pontos de tempo, que a cor verde desses indivíduos, eles têm uma mediana de concentração mais elevada se você compara com cada um dos indivíduos que estão nessa caixinha mais rosa. Então, é quase sempre essa tendência, né, que você vê. Os verdes, eles sempre estão por cima, em concentrações de tacrolimo, em comparação aos rosas. E agora você tem que também perceber que esses verdes, eles são aqueles que não apresentavam o alelo funcional. Isso. Então, eles são as pessoas que não têm o alelo funcional. E o que eu falei anteriormente foi que se você não tem o alelo funcional, você tem um risco maior de apresentar mais concentrações de tacrolimo. Então, o que a gente já sabia no cenário internacional, ele também aplica no cenário brasileiro. Então, esses indivíduos que apresentam o alelo não funcional, eles podem estar expostos a uma concentração maior. E se você lembra de novo a minha gráfica inicial, isso pode levar à toxicidade. Então, pelo menos a gente consegue, se bem não é um resultado assim super novo, é um resultado importante para o cenário clínico brasileiro. Tá? Então, tá. E aqui é só uma gráfica adicional que eu montei para vocês. Essa gráfica aqui não está no artigo, então vocês não vão achar a gráfica. Eu montei para vocês porque falei, vou tentar explicar agora um pouquinho de como que essa variante é feita numericamente no paciente, né? E esses numerozinhos que estão aqui em cada quadrado, vocês vão tentar meio que extrapolar, né? Aqui ele está na altura de 2,5, esse aqui está na altura de 1,5, tudo isso aqui está em 1, e todo aquele que é meio que rosinha, ele é significativo. O que a Fabiana conseguiu também detectar no artigo dela foi intentar saber quantos nanogramos por mililitro, que no caso seria a concentração de tacrolimo, quanto de aumento um paciente com essa alelo não funcional ele tem em comparação àquele que é funcional. Então, vou tentar explicar só com palavra, mas se não der, você também pode me perguntar, tá? Fique à vontade. Se a gente imaginar, por exemplo, que um paciente tem uma concentração assim de talvez 7,5 nanogramos por ml, que agora eu não lembro exatamente se essa era a janela, mas vamos falar no número 7,5. Uma pessoa que tem uma alelo funcional tem 7,5, aquele que é asterisco 1. E, então, uma pessoa que não tem uma alelo funcional, que tem o asterisco 3, ela teria, em média, esse aumento daqui, que seria 2,5. Então, se a gente soma 7,5 mais 2,5, a gente tem 10. Então, é basicamente, alguém que não tem alelo funcional tem 10 nanogramos por ml, e isso já poderia cair numa faixa de toxicidade. Certo? Então, é esse meio que um dos aportes que esse artigo faz para o dicionário assim, da farmacogenética clínica, que tenta predizer quanto seria a variação das concentrações de tacrolimo quando os diferentes alelos acontecem numa pessoa, né? Então é bastante interessante que isso pode ser meio que utilizável de forma numérica. Assim, gostoso, assim, de ter essas quantificações. E é claro, só para vocês também terem uma ideia de quão, assim, avançada a farmacogenética está no mundo, esse artigo eu falei que é numa casuística brasileira, ele confirma o que a gente já sabia no cenário internacional, e é porque no cenário internacional, até a FDA, ela já recomenda ter cuidado, aqui
no gene CYP3A5, com o fármaco tacrolimo, ele já recomenda ter cuidado se você é um metabolizador assim meio rápido, que no caso eu não falei, mas aqueles indivíduos que têm o alelo funcional, eles são chamados de metabolizadores rápidos. Mas, bom, vamos falar do nosso alelo funcional, que acho um pouquinho mais fácil. Mas já é uma recomendação, então fala, por favor, tenham cuidado, se você consegue detectar que o paciente é um metabolizador rápido, ele vai ficar como que exposto a concentrações mais baixas, então tenta dar um pouquinho mais de medicamento. O oposto também é verdade, se você é um metabolizador um pouquinho mais devagar, que no caso seria o X, ou o X3, ou asterisco 3, então você tem mais risco de acumular mais essa droga e, portanto, estar mais exposto à toxicidade. Então, é bastante bacana que existe já essa recomendação, né, pela FDA. Vocês podem, inclusive, ver mais, e eu vou colocar aqui no chat. Se vocês quiserem saber mais disso, ou explorar mais, JKB. Que, inclusive, talvez é provável que eu tenha aprendido do Rafael algum desses conceitos. Então, é uma plataforma interessante para vocês também enxergarem mais outros resultados de associações farmacogenéticas. Tá? E eu acho que aqui é meu primeiro stop. A gente falou, então, desses 3 componentes que eu gosto sempre de lembrar. Eles são essenciais, claro que a gente não precisa estar sujeito, não precisa ser uma estrutura rígida, mas é importante você lembrar que para ter farmacogenética você tem que ter então a doença ou alguma alteração, você tem que ter o medicamento e tem que ter a variabilidade genética. E o que a gente viu até agora foi netamente focado na farmacocinética, porque a gente falou de metabolismo, lembra? A CYP3A5 é parte do metabolismo, então a gente se centrou muito na farmacocinética. É aqui meu primeiro stop, não é meu fim da apresentação. É só uma pequena pausinha. Até aqui eu espero que todo mundo tenha conseguido acompanhar. Já passaram tipo uns 40 minutos, então acho que vamos ver no tempo. Uma vez mais, se vocês tiverem dúvidas, por favor, vocês podem também escrever no chat. Vocês podem levantar a mão para fazer a pergunta. Eu vou ficar muito feliz de responder. E se eu não souber responder, eu pelo menos vou tentar fornecer algum tipo de recurso para você poder responder. Tá bom. Ok. A gente falou da farmacocinética e como foi colocado no começo, também temos a farmacodinâmica. E nessa segunda parte da apresentação, eu vou falar um pouquinho mais da farmacodinâmica, como que ela pode ser interessante, porque se você for nesse site que eu compartilhei com vocês, que chama PharmJKB, você vai ver muito, mas muito de como as interações com a farmacocinética, elas já existem e foram identificadas, estão sendo discutidas, estão sendo implementadas em diretrizes clínicas, mas tudo é farmacocinética, ou a maior parte é farmacocinética. Isso talvez faz uns 5, 6, 7 anos atrás. Eu duvido um pouquinho de que o foco tenha mudado, mas eu sei que está mudando. Mas na época, eu falei que seria interessante também avaliar a farmacodinâmica no transplante renal. A gente sabe muito, já falei do CYP3A5 e como que ele influencia na resposta farmacológica na terapia imunossupressora. Mas a gente não tinha quase nada sobre a farmacodinâmica, como que isso, assim, molecularmente afeta na célula. E esse é um processo, assim, que eu explorei durante o meu mestrado. Tive a sorte ainda bem, de ter a amostra suficiente, ter financiamento suficiente e ter uma orientadora muito
bondadosa que me treinou para fazer tudo isso. E claramente a farmacodinâmica pode jogar um papel-chave na resposta terapêutica. Eu acho que para vocês deve quedar muito claro que se a gente não ter uma ação farmacológica correta, não vai ter assim um, um, pali, um tratamento paliativo ou curador correto, né? Então tem que existir farmacodinâmica para ter uma resposta positiva da terapia. E essa próxima história que eu vou contar, que eu acho que talvez seja uma das primeiras vezes que eu estou contando numa apresentação que seja fora de congresso, ela foi a nossa publicação em 2018, justamente produto do meu mestrado, que eu não, assim, foi uma experiência bastante interessante para estudar. Ele foi fruto, e o que é mais importante, que eu não mencionei na parte anterior, mas ele foi fruto de uma colaboração que aconteceu com a Unifesp, e especificamente com o Hospital do Rim, que pertence à Unifesp, na real, se não me engano. Acho que é. E essa colaboração, ela foi graças às contribuições do Hélio Tedesco Silva e o José Medina Pestana, que talvez os dois nomes são os mais conhecidos a nível internacional de transplante renal. Se você perguntar pelas pessoas que publicam mais em transplante renal no Brasil, você vai escutar o nome José Osmar Medina Pestana, definitivamente. E também a farmacêutica Cláudia, que ela foi formada na USP também, então ela tinha essa aproximação com a minha orientadora. Então elas se conheciam, então fruto dessa interação surgiu toda essa colaboração. Então nosso artigo basicamente tenta explorar uma via que é mediada por aqueles inibidores de mTOR, que agora eu já vou falar, e como que isso se relaciona com a rejeição aguda, tá? Obviamente, nos pacientes transplantados. Então, de novo, trago essa imagem, por quê? Porque a gente agora vai falar da ação farmacológica. Esse é o último degrau na resposta, para atingir a resposta terapêutica. Tá? Então, e vamos falar um pouquinho, talvez mais, tentar aprofundar nos mecanismos celulares que estão governando essa resposta farmacológica, porque se a gente não compreender isso, não vai ser muito relevante, então, a minha explicação. Então, a gente tem que ver um pouquinho disso, só para entender a lógica por trás. Bom, tá. E esse aqui é um dos outros temas que eu sou apaixonado, que é a imunologia, que é o que estou fazendo também no meu doutorado. Então, vou tentar situar vocês agora numa célula T, num linfócito, tá aqui, ó, tá aqui. Eu estou tentando bordear ele, aqui, é um linfócito, tá? Talvez é a célula mais importante do processo de transplante, que você tem que lembrar. Aqui tem outros componentes imunes que a gente não precisa entrar em detalhe, tá? Mas o mais importante, então, é saber que os medicamentos que eu mencionei lá atrás, que eram utilizados na terapia imunossupressora, eles são chaves para você poder, de certa forma, bloquear o linfócito ou a célula T. Porque a perda do próprio rim que você está recebendo, ele é produto da proliferação ativa e descontrolada, desmesurada da célula T, tá? Então, você tem que ficar aí controlando essa população com esses imunossupressores para que eles não apareçam, eles não proliferem e, portanto, você evita a perda do rim. Então, o tacrolimo, que ele está aqui, o tacrolimo, ele é importante no controle dessa via da calcineurina. A gente viu isso na parte anterior. Mas agora o que eu estou trazendo é o mTOR. O mTOR é a outra via que colabora também com a calcineurina para poder mediar esses efeitos de proliferação. Então, tem algumas drogas que já foram desenhadas
que foram encontradas, na real foram encontradas, depois desenhadas, para poder inibir esse entorno. Tá? Aqui coloquei um outro gene que é interessante mencionar, que tem a ver um pouquinho com o processo de tolerância, mas é um processo também muito complexo e a gente definitivamente não tem a resposta de por que uma pessoa, por exemplo, que aceita um órgão sem necessidade de receber terapia imunossupressora. Como que isso acontece? A gente não tem ideia ainda. Tem vários artigos falando disso e potenciais mecanismos, mas algo conclusivo a gente não tem completamente o entendimento todo. Tá? Então, esse aqui é um pouquinho mais cinza de entender. Para mim é muito complexo ainda. Então, vou focar um pouquinho mais nessa parte do mTOR e como que as interações na farmacogenética podem nos ajudar para guiar, possivelmente, o percurso da terapia. E esse estudo em si, ele forma parte, ou ele faz parte de um ensaio clínico. Esse ensaio clínico, ele tá, se vocês quiserem checar ele e verificar, por exemplo, critérios de inclusão, critérios de exclusão, que drogas utilizaram, qual foi o objetivo desse ensaio clínico, ele está aqui. Fiquem à vontade, por favor, para explorar esse ensaio clínico. Eu acabei como que filtrando 269 receptores de transplante renal, de novo, porque eles receberam pela primeira vez o transplante, que é uma coisa importante. Tem que ser pela primeira vez, senão é um pouquinho mais difícil de avaliar as coisas, né? E o interessante desse grupo é que, bom, interessante, talvez também um complicado, que esse grupo recebeu terapias diferentes. Teve 3 grupos, eles foram agrupados conforme a terapia que foi selecionada para cada um desses. Mas eles, de alguma forma, contêm uma mistura de tacrolimo com everolimo e com um outro fármaco, que chama micofenolato sódico. Tá? Mas a gente vai tentar focar no mTOR. E o inibidor do mTOR é esse EBR, que seria o everolimo. Esses detalhes não precisam ser lembrados, você só precisa lembrar que teve uma casuística que recebeu toda uma bateria de medicamentos, que é meio complexo. E todo esse acompanhamento desses pacientes, ele foi feito durante 12 meses, desde o momento pré-transplante, porque eles têm que estar registrados no hospital, eles têm que ser controlados no momento prévio ao transplante. Eles são transplantados e depois eles são acompanhados 12 meses. Eles são acompanhados mais tempo, mas já não são como que quantificadas essas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles já têm outro tipo de acompanhamento, só para saber que se o rim esteja ok. Tá? Então, quem são ou quem foram esses receptores de transplante? Eles tinham, em mediana, 44 anos, é uma idade bastante temprana, mas tinha todo um rango, um range de idade, nesse caso, até 73, se não me engano. Eles eram maioritariamente homens, a maioria tinha uma etnia autodeclarada de pele branca, e a principal causa em si de doença renal crônica, que é o motivo pelo qual um é indicado para transplante, era glomerulonefrite, diabetes e hipertensão. Tá? Então, são esse tipo de injúrias que fazem com que uma pessoa possa desenvolver doença renal crônica e, no final, precise de um transplante. A maioria deles, é claro que estavam recebendo diálise, porque a forma de poder manter a sua função e você com vida e funcionando corretamente, até você encontrar talvez essa solução um pouquinho mais permanente, que seria o rim, né? Um rim transplantado. E desses 269, 9, desafortunadamente, eles perderam um enxerto ao longo dos 12 meses. Então, foi quase o 3% da população, ele perdeu já no primeiro ano. Então, você tem uma ideia das cifras que a gente está falando aqui? Tá. Agora,
Na parte genética, o que a gente já falei que o que estudou foi esse gene mTOR. Tinha outros genes que a gente aproveitou, que a gente também tinha financiamento para poder fazer, tinha verba para poder fazer. Mas eu vou me focar nos resultados do mTOR, que são resultados também mais interessantes, essa comparação dos outros, assim, que são, de certa forma, mais úteis na clínica. E que eu consigo explicar também melhor para vocês. Então, foram 3 polimorfismos, foram 3 variantes que a gente avaliou, que estão aqui em vermelho. Tá? Esse último que está em vermelho era do FOXP3, que também é uma história assim mais grossa para vocês. Tá? Assim, falei que eu gosto de ver a hora. Tá. É bom. Então, com esses genes, a gente avaliou desfechos de eficácia. A gente focou na taxa de filtração glomerular, desculpa que tem espanhol, não lembro porquê, a creatinina sérica e a rejeição aguda. Esses foram como que os principais resultados ou fenótipos que a gente avaliou. Também tinha desfechos de segurança, mas eu não foquei neles porque eles dão outra camada de complexidade que não é necessária mostrar nesse instante. Mas eu fico feliz se vocês quiserem falar disso também. Eu acho que eu tenho material adicional que eu trouxe na apresentação, caso vocês tiverem dúvida. Que sempre é bom sempre trazer slide a mais, caso vocês tenham dúvida. Tá? Então, parte da caracterização dos nossos polimorfismos, bom, eu só queria trazer essa coisa bem rápida, que não precisa lembrar, só precisa saber que no Brasil, a distribuição dos alelos desses polimorfismos, eles são similares com o que se vê no cenário internacional. Quer dizer que, claro, é bom sempre ter essa representatividade, né, de que o que se vê no exterior, de distribuição de alelos, ele tem que, de certa forma, estar como que em consenso com o que a gente acha aqui, seja no Peru, seja no Brasil. Senão, a gente já estaria falando de algum tipo de, como que, variabilidade na evolução dessa variante. Mas, como a gente está com porcentagens, assim, tradicionais, que são similares no exterior, a gente pode falar que tudo está certo, tudo está bem, as frequências também foram similares em cada um dos grupos do estudo, tá? Mas isso aqui era só para falar isso. Tá tudo certo com as quantificações, eu fiz certo, não errei nenhuma, e portanto temos cifras bastante normais, entre aspas. Tá? E agora vem a parte em si de entender esses fenótipos que eu falei. Um desses fenótipos é a creatinina sérica, e eu comecei a analisar com o polimorfismo RS1135. Eles têm códigos assim porque tem muitos polimorfismos no nosso organismo e de alguma forma tem que ser identificáveis. Então eles botam números assim, tá? Mas o importante aqui é que eu quero que você veja, desculpem, tá? Sim, é de que por exemplo, aquele portador que tem o genótipo CC, e eu vou trazer para aqui para vocês aqui com o meu ponteiro. Eu quero que vocês vejam aqui que no mês 12, aqueles que são portadores do genótipo CC, eles têm ligeiramente um pouquinho mais de creatinina sérica, no caso, comparado àquele outro grupo de portadores CT mais TT, que vamos falar, alelo 1, alelo 2, que é uma forma mais fácil de você enxergar isso. Então, esse alelo aqui, 1, ele tem um pouquinho mais de creatinina sérica. Tá? Isso pode ser como que um indicativo de que, claro, aqueles que apresentem essa variante CC, eles talvez tenham uma, por assim falar, uma função do rim um pouco mais deteriorada, tá? E de uma forma similar, você vai ver no genótipo do gene FOXP3, o GG, que é um padrão similar.
vamos ver aqui, por exemplo, vamos focar só no mês 12, que é um pouquinho mais fácil de chegar. No mês 12, por exemplo, o GG também ele está um pouquinho por cima do G mais TT, tá? Isso também poderia significar que aqueles pacientes que têm o genótipo GG, eles, de certa forma, apresentam um perfil renal mais deteriorado, certo? Tá. Então, é interessante que nessa primeira caracterização dos resultados, você já tem como que um primeiro olhar de que alguma coisa está errada se você pegar esses indivíduos que têm um genótipo determinado. Tá? E agora, quando a gente já fica um pouquinho mais técnico, a gente começa a fazer análises um pouquinho mais complexas, a gente começa a utilizar modelos para poder associar essa resposta, você desafortunadamente já não consegue enxergar esses resultados que eu mostrei. Esses resultados anteriores que eu mostrei, eles serão considerando o grupo todo, o grupo como um todo. Eu não considerei o gênero, eu não considerei o peso, eu não considerei outros fatores que poderiam estar sendo envolvidos. No momento que eu coloco tudo isso num modelo para poder predizer se tem risco ou não de apresentar creatinina alta, eu já não consigo mais observar esse efeito do mTOR, do gene, da variante mTOR. Tá? O que esta gráfica em si quer nos dizer é o seguinte: tudo que estiver por em cima do 1, ele vai se comportar como um fator de risco. Um fator de risco para quê? Para apresentar creatinina elevada. Então, você pode ver aqui que o fato de ser homem, ele já te predispõe para apresentar creatinina elevada. E o fato de você ter apresentado a rejeição aguda de algum tipo, ela também te predispõe para apresentar creatinina elevada. Mas agora, se você apresentar a variante CC, não importa muito se você, não importa muito no risco, ela não vai te prejudicar. É só o fato de ser homem e o fato de ter apresentado a rejeição aguda, para o caso desta população brasileira, essa casuística específica, tá? Então, eu quero que lembrem isso, né? Que desafortunadamente essa variante não está associada com a creatinina, quando a gente vê o cenário todo, como um todo. E aqui um pouquinho, resultados um pouquinho mais numéricos. Aí, aqui o risco é 3,5 vezes maior. Aqui o resultado é 2,97, quase 3 vezes mais. Então, se a gente quiser falar como que em números, a gente pode falar o fato de ser homem, ele te predispõe a 3 vezes maior risco de apresentar creatinina alta. Então, é um risco bastante alto, né? 3 vezes mais. Tá? Mas esse daí é um resultado, assim, não muito interessante, porque creatinina, então, ela é muito variável, né? A creatinina é variável à massa muscular, ela é variável a outros fatores. E o fato também que a creatinina não é o melhor marcador para a gente, como que, identificar qual grupo de pacientes está melhor ou pior, que a creatinina demora muito para mudar. E eu acho que essa é uma das críticas também dos nefrólogos. A creatinina demora muito para ser modificada quando você, por exemplo, está com problemas renais. Então, não é um bom marcador. Assim, mas é interessante, de qualquer forma, que esse resultado existe. O que, sim, foi talvez a maior contribuição desse artigo foi o fato de achar uma relação com a rejeição. O processo de rejeição, ele é muito deletério, ele é perigoso, porque ele é como um passinho a mais perto de você perder o rim. Apresentar rejeição não é igual a perder o rim, mas ele te leva nesse caminho, desafortunadamente. Então, e como eu falei, é um evento que acontece nos indivíduos com transplante renal. Como que a gente consegue prever isso? Não tem uma forma assim específica de prever isso. Você pode tratar a rejeição. Agora, prever é uma situação completamente diferente. Tem pessoas trabalhando para achar marcadores? Deve ter, não tenho certeza, mas deve ter.
Mas o nosso intuito aqui foi, vamos tentar achar, então, algum marcador da farmacodinâmica e tentar achar uma relação farmacogenética para poder predizer se, em base nos nossos polimorfismos, a gente conseguiria predizer quem que vai desenvolver rejeição e quem não. E foi assim que a gente conseguiu achar esse polimorfismo aqui, que é o RS1057. Só fala de mTOR RS10, é mais rápido. E eu queria mostrar para vocês aqui que vamos focar só nos casos de rejeição, que é o mais importante. Lembra que aqui a cor preta, ele é os portadores do AA, enquanto que a cor cinza, eles são os portadores do AG, junto com aqueles que portam o GG. Tá? Vamos falar então de novo, alelo 1 e alelo 2, que é mais fácil de lembrar. Mas você vai perceber que esse segundo grupo, ele tem uma porcentagem de indivíduos que sofreram mais rejeição em comparação aos outros. É quase o triplo. Fala triplo, bom, é quase 3 vezes mais. É 18,6 versus 6,3. Você vê que tem aí uma diferença, assim, marcada e que é significativa. Então, por que será, ou será realmente certo, que aqueles indivíduos com um alelo diferente, eles estão mais expostos à rejeição? Será possível? Então, a gente conseguiu, com essa pergunta em mente, a gente continuou procurando um pouquinho mais, tentar indagar o que estava acontecendo, né? Então, a gente colocou agora, assim, num cenário, assim como eu coloquei nas gráficas anteriores, num cenário mais complexo, onde eu estou considerando idade, eu considerei peso, eu considerei também gênero, só que eu não botei aqui na gráfica. Eu considerei uma série de outras variáveis para ter certeza de que isto estava acontecendo. E realmente, como eu coloquei aqui um pouquinho mais em cinza significa que é significativa. Então, essa relação se manteve significativa. Ainda assim, você coloca outras variáveis que são importantes no processo de rejeição. Porque, lembre que tem que ter sempre essas considerações. Então, parece muito que aqueles portadores de esse outro alelo, eles poderiam estar mais expostos à rejeição. Então, vamos tentar ver isso de uma forma um pouquinho mais no tempo. E isso aqui eu acho que é um dos meus últimos slides, tá? Um dos últimos slides nesse artigo, eu acho. Tá. Nessa gráfica eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha só. Ah, tá. Cadê? Aqui no eixo X, você vai ter os dias pós-transplante. Então, lembro para vocês que o estudo acompanhou durante um ano, então tem 365 dias. É por isso que tem desde 0, que está aqui no começo, até 365. Entendeu? E aqui no eixo Y, eu plotei as incidências acumulativas. Então, meio que vai acumulando. Tem um caso, a curva vai crescer. Tem outro caso, a curva vai crescer um pouquinho mais. Tem outro caso, vai crescendo assim. Conforme vai acontecendo novos casos de rejeição, você vai acumulando os casos, né, em cada indivíduo. Tem que lembrar que é por indivíduo, tá? É só um caso que é considerado por indivíduo. Então, se você acompanhar a linha de cor preta aqui, você vai ver que esses portadores desse outro alelo, você vai ver como um pico incrementando-se durante os primeiros dias. Tem muitos casos que aconteceram. Aí depois, se você consegue acompanhar, aí no dia 30, quase no dia 30, tem outro caso, tem mais de um, na real, porque essa aqui é a porcentagem. Aí depois vai ter um incremento de casos até o dia 90, isso aí vai continuar ao longo do primeiro ano. Tem casos que acontecem um pouquinho mais em estágios mais avançados do transplante, né? Como que no mês 9, que é quase dia 270. E depois chega aí no fim. Isso foi o período de acompanhamento, né? Então você vê que esses caras aqui, eles estão mais expostos a ter, durante o primeiro ano, o maior número de casos de rejeição. Já o outro alelo, o A,
eles têm apenas alguns casos no começo, se mantém como que ninguém desenvolve rejeição, só aí, tipo, no mês 4, mês 5 tem alguns casos, aí depois ninguém mais desenvolve rejeição. Então, eles têm menos casos, menos frequência de rejeição. Tá? Então, parece realmente que esses resultados sugerem que aqueles indivíduos que carregam esse genótipo, esse alelo, eles estariam mais expostos a desenvolver rejeição. Então, de certa forma, seria interessante recomendar a prestar um pouquinho mais de atenção nesses indivíduos para ver se a gente conseguiria controlar ou, inclusive, prever a aparição de rejeição. Então, agora, resumindo para vocês o que eu quis mostrar nessa apresentação toda, eu mostrei desfechos de eficácia, então falei a creatinina, eu não falei nada da taxa de filtração glomerular, porque aparentemente não deu nada, só a gente achou com creatinina. E aqui tem esses riscos, né, de ter a creatinina elevada. O mTOR, ele oferece o risco AT de 1,66, a FOXP3 de 1,22, mas a gente viu que no final, se você coloca eles num cenário global, clínico global, com todas as variáveis, eles perdem significância. Isso, na real, pode significar muitas coisas, mas a gente não pode muito considerar elas por enquanto. Já a rejeição, ela sim se manteve como que importante, inclusive quando você adiciona as variáveis, as covariáveis do cenário clínico. Então, ela parece ser interessante, realmente. Eu não posso, eu fico falando parece, isso sugere, porque eu não posso falar assim do nada, já vamos implementar isso no sistema nacional. Isso aqui ainda precisa escalar alguns outros degraus antes de começar a discutir isso. Tem inclusive agora que eu já fiquei um pouquinho mais entendido de pesquisa, eu já consigo pensar em alguns experimentos para poder provar certas coisas dessa associação. Porque você pode pensar, tá, então, Brian, você tem que de alguma forma verificar que isso é verdade. Então, verifica para mim, utilizando ciência básica, que isso aqui é verdade. E é muito certo, você está todo no direito de perguntar isso, de como funciona alguma coisa. Tá? Eu acho que aqui eu queria dar, que eu sempre gosto para aquelas pessoas que gostam um pouquinho mais de, né, que eu falei das relações, associações, risco e tal, mas isso aqui acontece numa célula, filho, ou filha. E tem que, de alguma forma, ter uma explicação lógica, uma explicação biológica por trás do sistema, né? E isso foi uma das coisas que me perguntaram na minha defesa, né? Tudo bonito, a associação você achou, mas como que isso acontece no organismo, né? E aí onde que entra um pouquinho mais, já não da farmacogenética, senão da farmacogenômica, que isso já complica a situação, né? Mas tem aí uns mecanismos, eu não vou entrar muito em detalhe, porque já passou bastante tempo, e também já não quero que isso aqui fique muito longo, que a apresentação fique muito longa, mas tem formas de a gente conseguir atrelar essa variabilidade genética com um pouquinho de expressão gênica que eu quis trazer aqui. Isso aqui são gráficas de expressão gênica e temos formas de poder como que vincular isso e de certa forma tentar explicar que esses portadores daquele alelo mTOR, eles poderiam estar em um maior risco de apresentar rejeição. Então, temos mecanismos para a gente provar, de certa forma, que isso é verdade. Agora, se alguém no futuro que esteja lendo esse artigo num outro país, ele se atrever, ele vai conseguir talvez provar ou desprovar esse artigo aqui. De momento ninguém desprovou ainda, ou tipo, disprove esse achado, por enquanto. Só que no futuro alguém fala não, o cara estava errado. Essa variante genética faz nada na célula. Tá? E eu acho que eu gostaria de parar por aqui, porque senão vai ficar muito comprida a apresentação. E também já quase passou 1h30. E eu fico feliz de conseguir ter falado mais de 1 hora. Uma aula, acho que é a primeira vez que eu falo tanto numa aula.
Beleza. Estou abrindo aqui minhas câmeras aqui, ô Brian. Tudo certo, Oi. galera? Tem uma pergunta aqui no bate-papo, Brian. Vamos lá. Pedro Chama mandou aqui. bate-papo. Da hora. Brian, qual a maior dificuldade nas pesquisas? Encontrar pacientes específicos para o tratamento da pesquisa ou desenvolver o tratamento específico para ele? Muito boa pergunta. Você não trabalha em ensaios clínicos? Não, né, Pedro? Não, é uma muito boa pergunta, na real, que eu acho que o mais difícil é encontrar um balanço, pelo menos para a pesquisa farmacogenética. E eu falo balanço porque esse artigo que a gente conseguiu publicar, o cenário no qual ele é desenvolvido, ele não foi desenhado para ser um estudo farmacogenético, desafortunadamente. Ele, em si, o ensaio clínico, ele tentava meio que encontrar uma terapia no Brasil. Esse ensaio clínico era só para o Brasil, na real. Tentar uma terapia específica para o Brasil para poder lidar com uma infecção que chama citomegalovírus, que é uma infecção muito comum nos pacientes brasileiros com transplante renal. E o problema é que a terapia para esse vírus, ele é muito cara. E no Brasil, devido ao que o SUS tenta fornecer esse acesso aos pacientes com transplante, tinham que decidir se precisavam comprar ou não. Porque tem o fato de você não comprar a terapia preventiva ou tratar os sintomas do vírus, né? Então, esse foi nesse cenário que o nosso artigo apareceu. A gente tentou meio que pegar aqueles pacientes desse ensaio clínico, levar no nosso desenho teórico e tentar encaixar os nossos resultados. Até por isso que muitas das críticas que eu recebi no artigo era de você conseguiu controlar as quantidades das drogas? Porque é importante. Eu mostrei para vocês que tinha 3 grupos de terapia e os 3 grupos recebiam terapias completamente diferentes. E isso na farmacogenética tem que ter cuidado, né? Porque a gente já falou da contribuição da farmacocinética. Então, e eu estou falando da farmacodinâmica. Se você não controla a farmacocinética corretamente, é muito difícil falar de alterações na farmacodinâmica. Então, eu diria que um balanço entre convencer as pessoas para desenharem melhores protocolos para pesquisas farmacogenéticas, mas a gente não pode parar com pesquisas clínicas que sejam úteis para outros cenários clínicos, né? Você não vai parar, por exemplo, um estudo para desenvolver uma droga contra a COVID só porque você quer detectar algumas variações ou mutações. Então, você tem que continuar a sua pesquisa para a COVID enquanto tenta arranjar algum jeito de desenvolver algum estudo genético de variabilidade ou suscetibilidade genética contra a COVID. Então, acho que esse balanço que seria interessante, assim, ter em consideração. Legal, legal. Pessoal aí, mais alguma pergunta? Vocês querem abrir o microfone para falar com o Brian? Eu Ô, Brian, esqueci. Sim, fala. Pode falar. aqui no Brasil não começou ainda, mas a gente sabe que nos Estados Unidos existem já vários medicamentos que vêm com essa característica da farmacogenética na bula do produto, né? Então, diante do que da variabilidade genética que existe dos pacientes, isso está na bula e está impactando na posologia de determinados medicamentos para determinados grupos de pacientes. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum ainda. Como que está aí no Peru? Ixi. Você tem que saber que, tipo, não sei se vocês já ouviram de algum outro peruano, mas Brasil é tipo os Estados Unidos da Latinoamérica. Então, se a gente não tem, é, se vocês não têm, é porque a gente não tem. Então, a gente tá um pouquinho atrás, bem por trás disso. E é só pensar, na real, na infraestrutura para fazer esse tipo de estudo, né? Porque se você comparar a infraestrutura para fazer esse tipo de estudo, você consegue ver em qual pé você está. O Brasil está muito melhor, porém, vocês têm uns problemas políticos e de saúde pública que estão tendo agora. Vocês tiveram assim um investimento muito maior nas últimas 4 ou 5 décadas para a pesquisa, que foi crescendo com o modelo que foi se estabelecendo no começo. Que sei que estão tentando destruir até certo ponto, mas não vão conseguir, eu acredito.
Então, esse modelo como que ajudou para a pesquisa continuar e bom, é claro que Estados Unidos, por ter esse modelo de pesquisa, pois eles estão naquele limiar, né? Mas aqui no Peru a gente tá um pouquinho vai por trás de pesquisa genômica, genética, especialmente, porque a gente não tem suficientes termocicladores ou não tem labs assim dedicados à biologia molecular, que é o que mais precisa para fazer farmacogenética nesse aspecto. Legal, legal. Pessoal, perguntas? O pessoal está tímido hoje com as perguntas. Eu tô deixando meu Twitter, caso alguém queira me seguir lá, que é a plataforma que eu mais utilizo, na real. Gostaria de perguntar, que tipo de dica, incentivo você daria para uma pessoa que está querendo começar na área da pesquisa, seja pesquisa clínica ou então pesquisa assim em geral? O que você recomenda? Claro. Não, isso é... tenho a resposta curta e tenho a resposta comprida. Eu vou dar a resposta comprida. Que eu gosto sempre de que os estudantes sejam também sinceros com vocês mesmos. Para alguém começar em pesquisa, é claro que tem que ser, de certa forma, como que motivado. Eu nunca pensei, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, que eu faria pesquisa na minha vida. Eu sabia que ia fazer alguma coisa de saúde, isso sim, porque eu gostava de saúde no geral, mas eu não imaginava uma vida de pesquisa que ninguém me falou que era ser científico, que era doutorado. Isso só vi quando comecei a conhecer o Rafael, na real. Aí eu soube mais ou menos o que era pesquisa e o que um pesquisador fazia, né? Que era dar palestras, assistir a conferências, interagir entre científicos. Então, uma das coisas que eu acho que é importante alguém que quer começar em pesquisa, e eu acho que é importante também para a maior parte do sul global, dado as diferenças econômicas que a gente tem com outros países da Europa ou dos Estados Unidos, é você ser consciente das suas próprias metas, do estado financeiro que você tem e do tempo que você quer investir em fazer pesquisa, na real. Porque o Brasil está numa situação agora um pouco complicada, mas eu sei que isso vai passar. E quando isso passar, vocês têm um sistema de pesquisa muitíssimo mais robusto que o resto da Latinoamérica. Então, vocês têm laboratórios nos quais vocês podem acceder. É só... E aí tem outra recomendação. É só uma série de contatos que você tem que alimentar, que tem que nutrir, para poder chegar numa pessoa X. Por exemplo, se vocês quiserem falar com o professor Mário, eu fico muito feliz de contatar vocês com o professor Mário e talvez começar algum tipo de estágio virtual, porque sei que nem sempre é fácil chegar no laboratório que fica lá na USP. E eu falo do estado financeiro porque é preciso ser honesto também. A pesquisa durante os primeiros anos não é o trabalho que tem o melhor salário. E isso não... Eu acho que muitos docentes e muitos pesquisadores jovens, eles falam, né, que muitas vezes a gente precisa custear algumas coisas como alojamento, comida, apoiar a família. E fazer pesquisas, às vezes, não é a decisão econômica mais acertada, mas você pode ir construindo uma carreira conforme você tem um trabalho estável e conseguir montar uma economia estável no seu lugar, caso você precise ajudar. E outro tem a ver com o tempo, né? Que eu conheço também muitas pessoas que elas têm sonhos de ter uma casa, ter um carro, ter uma vida um pouquinho mais estável. Eu preciso ser honesto, e eu não tive a estabilidade econômica que você teria tras perseguir, talvez, uma posição de pesquisa clínica. Eu tenho morado de bolsa em bolsa, por aí eu achei um trampinho bem legal, que agora a inovação também está crescendo no Brasil, então tem várias startups surgindo, tem a startup também de farmacogenética, que agora já foi vendida na real, chamava Genera, ou Genera,
que ele era um laboratório de diagnóstico que acabou implementando farmacogenética. Ele foi vendido para o grupo Odassa, que é o maior grupo de laboratórios, eu acho que é a nível mundial. E os carinhas ficaram meio ricos, ficaram ricos. O diretor do Genera, ele é farmacêutico da USP também. Mas, então, tem também essas opções, né, para poder achar trampinho e não estar ficando de bolsa em bolsa se você se dedicar à pesquisa. Então, são essas duas coisas, assim, dinheiro e também a linha de tempo que você tem para você. Eu decidi completamente que eu não vou me preocupar mais pela minha idade, que já não tem, eu já decidi que eu vou continuar essa carreira, embora ela vai me tomar uns 10 anos, 12 anos mais para poder completar até chegar a ser, por exemplo, o que o Rafael é agora, que é docente pesquisador. Então, isso aí vai me tomar mais 12, 13 anos, pelo menos. E, bom, e o dinheiro também é algo, assim, que escasseia na minha vida, para ser honesto. Mas, como eu tô morando no Peru, eu fico, assim, um pouco mais tranquilo, né? Isso, e acho que a motivação, ela vem conforme você vai gostando da pesquisa. Isso eu acho que é um pouco mais natural. Você não precisa nascer com, eu vou ser científico. Eu não sabia faz 20 anos que eu ia ser científico. Eu só queria acabar a escola. Mas acabei nessa rota, né? Então não precisa preocupar muito por essa motivação intrínseca. Você vai acabar, de certa forma, descobrindo ela. Então, o mais importante é desfrutar e, se você gosta de planejar as coisas, tentar encaixar o econômico e os planos na sua linha de tempo. Se você gosta mais da aventura, que nem eu, você só vai e tenta o que acontecer, né? Que foi o que eu fiz quando eu cheguei no Brasil. Então, acho que é isso. Um pouquinho comprida a resposta, mas são alguns fatores que eu gosto de compartilhar. Umas perguntas. Vou te fazer uma pergunta também, Brian. Claro. É legal ouvir, né? Porque as pessoas hoje elas ficam muito preocupadas com o dinheiro, né? Com o status, e eu acho que você falou uma coisa principal, que é a paixão, né? A gente precisa ter amor pela profissão e paixão por buscar isso. Acho que você falou uma coisa muito importante, né? Que a gente que está começando precisa entender e ter, né? Mas a minha pergunta ela está voltada um pouquinho a como que você vê a evolução da farmacogenética com essa questão do Covid. Hoje a gente está, né, com algumas questões de pesquisa acelerada, até pela questão da pandemia, mas você vê que as pesquisas vão ficar mais rápidas, ou a gente vai ter que mudar muitos protocolos, vai ter que mudar, né, voltar muitos estudos. Como que você visualiza um pouquinho isso? Que a pandemia está mexendo bastante, né, com o organismo do ser humano, né, e colocando muitas questões de como a gente vai reagir pós-vacina, como que vai reagir o tratamento, enfim. Nossa, é uma pergunta bastante interessante. E eu realmente gostaria de ter explorado um pouquinho mais Covid nesse ano que eu fiquei aqui, né? Eu fiquei me focando na minha pesquisa em neuroimunologia, mas eu acompanhei um pouquinho do desenvolvimento das coisinhas. Mas agora que você fala sobre vacina, porque eu estava pensando mais nas terapias clássicas, né, com drogas químicas per se, não tanto as biológicas que nem a vacina. Mas é certo, se a gente enxergar a vacina como um medicamento, de certa forma, como um sinobiótico, e agora também eu lembrei que tem um grupo de amigos bastante cercanos aqui peruanos que publicaram um dos primeiros artigos sobre a variabilidade do complexo maior de histocompatibilidade, que chama MHC, que ele tem a ver bastante com a resposta que você tem com organismos e com outro tipo de xenobióticos também, né? Eu não acho que eu tenho uma resposta assim sincera sobre como eu vejo isso, porque eu acho que o mais importante é ser vacinado, que eu acho que é o mais importante por enquanto. E que todo mundo está tentando ser vacinado, né?
Todo mundo tentando sobreviver, né? Então, essa variabilidade é interessante, e agora que a data já existe, porque a gente tem esse projeto, eu não falei, mas tem vários projetos que já genotiparam várias pessoas no mundo, então a gente tem uma ideia, tem também gente genotipada no Brasil. Então, temos uma ideia de como que esse composto que eu falei, MHC, ele varia nas populações, nas diferentes populações. E esse MHC, ele pode ser como que determinante na resposta imune. Ele já foi associado com outras doenças autoimunes, ainda não com doenças infecciosas. Eu acho que tem, mas precisaria mais ver. Eu acredito que com o Covid ainda está meio que num espaço de incógnita. E vai ser interessante porque a data já está aí. A gente só precisaria, e essa é outra coisa, né, que é importante agora lembrar, especialmente com dados assim mais grandes, dados enormes que a gente tem, que é o role do bioinformático, que eu esqueci de falar. O papel que o bioinformático tem, e é, por exemplo, um dos primeiros passos para você também, se quiser fazer pesquisa, quando você é bioinformático, você não precisa ir num laboratório, você fica na sua casa, você pode utilizar desde sua casa diferentes ferramentas computacionais. Então, é também uma pesquisa interessante que você pode desenvolver. Tentar fazer pesquisa bioinformática, recopilamento de dados, análise de dados, falando com algum docente, você pode acessar computadores com um pouquinho mais de potência, porque eu sei que nem todo mundo tem computadores com uma memória RAM assim elevada. Mas é bom ponto, Mariana, eu não tinha pensado, até pensar em fazer um projeto assim com meus amigos. Muito obrigado pela pergunta, você me fez pensar bastante. Imagina. É isso aí, Brian. Bom, é um tema extremamente interessante, como eu disse, né? Extremamente, é o que a gente disse, é um tema novo, mas que é um tema aí que a gente já explora bastante, já explorou bastante, e acho que a gente tem muito ainda que explorar. Então, vocês têm aí o Twitter do Brian. Brian está indo daqui a alguns meses para os Estados Unidos, então fiquem atentos aí, qualquer contato que vocês queiram com o Brian, sem dúvida ele estará aí à disposição de vocês também, para o que vocês precisarem, né, Brian? Agradeço, viu, Brian, mais uma vez aí a sua participação, a sua excelente, aprendeu bem, viu, Brian? A excelente explanação sobre o assunto, e acredito aí que sua pesquisa foi uma das pesquisas que geraram dados para a gente ter aí o conhecimento que a gente precisa e que a gente tem sobre o assunto até hoje, junto com o seu grupo de pesquisa, né, aqui no seu mestrado aqui no Brasil, quando você esteve aqui com a gente. Espero que retorne também em breve, para dar o ar da graça e comer o estrogonofe brasileiro. Claro. Obrigado, Brian, mais uma vez. Mari. Obrigada, Brian. O Centro Acadêmico agradece muito a participação, a atenção e o carinho de ter montado, né, inclusive uma apresentação para o dia, está aqui disponível para passar um pouquinho e ensinar um pouquinho a gente a entender mais sobre a farmacocinética, farmacogenética. Pessoal que participou aí da palestra, também super obrigado, professores, alunos convidados, e esperamos todo mundo mês que vem com uma nova palestra. Boa noite, obrigada, pessoal. Perfeito, muito obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Se cuida aí, Brian. Tchau, gente. Com Deus aí. Cuida muito. Tchau.